Porque quando o ambiente musical ele não é saudável, ele não é estimulador, ele não é rico, ele não é fluido, sabe? Ele não flui, ele não é gostoso. O nosso talento é enterrado. Nós nos sentimos geralmente travando e enterrando uma vontade muito grande de aprender cada vez mais. Como que acontece esse processo? Quando a gente começa a estudar e a se desenvolver na música, geralmente a gente começa no maior ânimo, na maior vibe e a gente sente que a gente está progredindo. Por quê? Porque todo começo de um aprendizado, ele é assim, ó, ele faz isso. A gente não sabia nada e a gente começa a crescer, a gente começa a ver que a gente consegue. E aí chega um momento nesse nosso aprendizado, a gente estava indo assim, né, uma crescente, que de repente a gente faz isso. Mas isso é natural de todo o processo de um aprendizado. Isso chama-se até curva de aprendizado. Toda curva de aprendizado, de um aprendizado novo que a gente está tendo, ela faz isso. Ela é bem íngreme no começo e totalmente desproporcional a depois, quando ela estabiliza. E ela começa a ser assim, na horizontal e cresce, vai mais na horizontal, cresce, vai mais na horizontal. E essa estagnação na curva de aprendizado, ela é proporcional ao momento onde nós temos que refinar habilidades, onde a gente tem que ser mais cirúrgico, onde não é o grosso, assim, né? É o detalhe que faz diferença. Então é normal isso, você se pegar nesse processo aqui. Acontece que para você sair desse processo, dar um passinho e entrar aqui e dar outro passinho, você precisa de outros elementos ali que vão trazer para você a maturidade e o nível de refinamento que você precisa para dar esses pequenos passos que vão te tornando cada vez mais hábil, que vão fazendo você sair daquela superfície na música onde você toca aquele feijão com arroz, onde você toca aquelas músicas que você já consegue e vão te dando possibilidades de avançar e crescer mais e mais e mais. Isso demanda um pouco de tempo. Agora, além de tempo, demanda elementos que vão ali trazer o seu alicerce, que vão te preencher e dar condições de você conseguir crescer e não ficar na superfície. Acontece o seguinte, o nosso potencial musical, ele é muito maior do que a gente imagina. Muito mesmo. O que a gente precisa é aprender a usar esse potencial a nosso favor, aprender a como estudar, aprender a como ter esses elementos da nossa habilidade musical nos servindo e nos ajudando a otimizar esse refinamento que faz dar um impulso na curva. A gente precisa aprender a ensinar o nosso corpo a coordenar os movimentos, a gente precisa ter paciência para ensinar o nosso corpo. A gente às vezes nem pensa sobre isso. Quando nós estamos refinando uma técnica instrumental, nós estamos refinando o aprendizado, ensinar o corpo, ensinar o ouvido, trazer uma acuidade auditiva de detalhes. A gente precisa aprender a aprender. Só que isso não vem do nada. Isso tem que ser nos ensinado. A gente não vai tirar isso do nada. Isso tem que ser nos orientado. E essas questões, elas não dizem respeito apenas a uma dimensão da questão instrumental. Elas dizem respeito à questão musical, que é maior. A nossa habilidade musical é algo maior, que incorpora, né, que engloba a habilidade instrumental, mas é algo maior, entende? Essas outras questões que vão trazer a nossa independência, nossa maturidade musical, vão trazer esse olhar para o detalhe, para coisa pequena que faz diferença, que vai despertando a nossa acuidade auditiva, o nosso refinamento rítmico. Esses detalhes todos, que são de extrema importância, eles vão sendo impulsionados conforme a gente vai ganhando, ganhando coro, ficando mais velhaco na música, ficando mais entendendo mais da linguagem musical mesmo. Senão não tem como, senão a gente fica na superfície. Veja, quando eu digo sempre, eu uso muito nós, né? Nós, eu entendo vocês, a gente, nós ficamos, o nosso talento. Eu sempre me coloco nessa posição ao lado de vocês, porque eu também tenho e tive e aprendi a lidar com essas frustrações, entendeu? No meu histórico musical também, na minha história musical também há isso. Então, por exemplo,
quando eu estava na faculdade de música ainda, eu me sentia completamente estacionada, porque eu estava naquela fase de refinar, de fazer. A curva estava assim realmente, né? Eu estava refinando a técnica, a performance, e eu também estava ganhando, encorpando a minha habilidade musical, ganhando noção do que é a linguagem da música, que eu não tinha ainda, eu fui ganhar apenas na faculdade, de fato, entendeu? E ali eu me senti estacionada e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu demorei para entender. Na verdade, eu também fui vítima de uma situação, de um tempo ali que eu fiquei me sentindo completamente frustrada, frustradíssima. Eu achava que eu não tocava mais nada de verdade. Então eu de fato entendo e eu sei o quanto esses elementos externos ali do ambiente musical potencializam essa sensação de frustração ao não valorizar o nosso esforço pessoal, a não trazer clareza nas metas diárias que eu vou estudar, a ter um excesso de cobrança, a ficar exigindo grandes saltos e não valorizar as pequenas conquistas diárias, e uma didática docente que também ela é descuidada nesse ponto, ela prioriza muito mais a exigência. E eu sei o quanto isso nos sufoca e o quanto isso faz a gente achar que a gente está de fato remando contra a maré e insistindo em algo que não é pra gente. Porém, hoje eu sei também que todos esses elementos, eles podem e devem ser contrabalanceados por uma outra postura musical, que hoje eu sei, hoje eu compartilho com você. Nós precisamos ganhar independência, maturidade musical. Se nós não ganhamos essa independência e essa maturidade musical, nós sempre estaremos vítimas desse ambiente que a gente cai enquanto aluno.